Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós veremos sobre o Rei Sol e você pode estar conferindo as informações no vosso livro na página 54 e também aproveitaremos para finalizarmos o nosso capítulo 5. Então vamos lá começar a desvendar quem seria o Rei Sol. Isso aí, o Rei Sol, Luís XIV, era considerado e conhecido, ficou aí marcado na história como o Rei Sol. Ele nasceu no ano de 1643 e faleceu no ano de 1715. Ficou conhecido como um dos maiores reis absolutistas do seu tempo. Aos 5 anos de idade, ele herda o trono após o falecimento de seu pai. Mas, como ainda era muito criança, não podia assumir o poder. Então, foi se preparar, foi ser formado e também recebeu muitas instruções. E com certeza, ele tinha alguém que regia esse poder para ele. E essa pessoa era sua mãe. Mas ela também tinha um supervisor que com certeza precisava estar ali lhe auxiliando e também supervisionando. E ele era o cardeal Mazarino. E Luís XIV, durante esse período que precisava ter uma idade e também esperar para que ele pudesse assumir o trono, ficou sendo preparado, formado e recebeu então as instruções. E houve alguém ali que estava lhe instruindo. Essa pessoa foi Mazarin. Estava ensinando Luís XIV a ser um homem sábio e também cheio de autoridade para poder então assumir o governo do seu país com muita dedicação. O governo da França precisava ser uma pessoa bem qualificada. E com certeza Luís XIV teve essa grande formação. E aos 16 anos de idade ele foi coroado, mas ainda não podia assumir o poder. Só assumiu o poder de fato no ano de 1661, com aproximadamente 18 anos de idade. E nessa época ele já tinha se casado, isso mesmo, ele já tinha se casado com a princesa Maria Teresa. Era uma princesa da Espanha e com isso ele já assumindo o trono foi percebendo que seria necessário organizar algumas situações e percebeu também a instabilidade internacional. E Luís XIV começou a organizar o seu exército para que esse também fosse considerado um dos grandes exércitos da Europa. E de fato, ele o transformou e passou aí a ser um dos exércitos mais preparados de toda a Europa. Dom Luís XIV enfrentou muitas batalhas, dentre elas algumas batalhas contra a Áustria, contra a Espanha e também contra a Holanda. Seu reinado durou mais de 50 anos e durante esse período ele fez coisas impressionantes. Se preocupou até com os detalhes mais insignificantes do seu governo. Também aproveitou o poder que ele tinha para transformar a sua cidade, o seu país, colocando aí muitos embelezamentos para serem admirados. Com isso, nós veremos alguns deles. O caso, então, do Jardim de Laranjal. O Jardim de Laranjal ficava aí aos fundos do Palácio de Versalhes. Ele podia ser admirado, visitado e contemplado por todas as pessoas. Ele também nós podemos ver de um outro ângulo. Aqui uma parte do Jardim Laranjal
E ao fundo, o Palácio de Versalhes, construído também por Luís XIV. E Luís XIV, embora tenha aí projetado e transformado, também nós digamos, como diz o nosso livro, aproveitou para fazer uma metamorfose pela Europa, criando aí uma grande cultura para a parte da Europa poder contemplá-lo. Com isso foram construídos muitos monumentos e ele também contou com a ajuda de um ministro para poder ajudá-lo na economia da sua nação. O ministro a qual foi escolhido foi Jean Baptiste. Procurou aí multiplicar as exportações, melhorando também muito o desenvolvimento do seu país. A França passou a ser uma França renovada. Ele construiu fábricas, construiu marinha mercante, também colocou aí portos, canais e muitas outras construções. Em 1688, ele iniciou então a construção que nós vimos agora do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é uma grande construção. Ele compõe aí 18 quilômetros de Paris. Isso mesmo. E nós podemos estar admirando uma parte apenas desse palácio. E olha, o rei, ele se preocupava muito com a etiqueta. Era um rei muito detalhista. O palácio, ele tinha aí 700 quartos e 2.000 janelas. Além de o rei se preocupar e apreciar uma boa etiqueta, ele também gostava de festas, ele gostava também de belas mulheres. O rei era considerado um rei mulherengo, tinha muitas amantes e ele procurava governar sozinho. Ele foi atribuído também uma frase a qual ele mesmo tomou para si: o Estado sou eu. E ele também se considerava o representante de Deus aqui na terra. Isso mesmo, porque não era à toa que ele era considerado então o Rei Sol. Ele buscou sim o símbolo do Sol para poder embelezar o emblema do seu país. E essas são algumas das características do governo de Luís XIV, conhecido aí como um dos maiores reis absolutistas do seu tempo e também da história, o Rei Sol. Essa foi a nossa aula de hoje e muito obrigado, 7º ano, e até a nossa próxima aula, que daremos início ao nosso capítulo 6. Tchau, até mais!